Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Segunda-feira, aliança quebrada. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Israel pecou. Israel foi derrotado em Ai. Ninguém entendeu nada. Logo após conversar com o Senhor, Josué entendeu que a derrota em Ai foi porque a mão de Deus, a bênção do Senhor havia se retirado de Israel. Israel pecou. A Bíblia vai nos dizer que Israel tinha pegado das coisas condenadas. Quando a gente lê Josué capítulo 7, no versículo 11, diz assim, ó, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Ou seja, Israel havia quebrado, rompido a sua aliança com o Criador. Antes da vitória em Jericó, havia uma ordem clara dada por Deus, que eles não podiam pegar dos despojos daquele povo, Pois aquelas coisas ali seriam coisas condenadas. Apenas o ouro, a prata e o bronze seriam levados ali para a casa do tesouro, Para o templo. Só que aqui a Bíblia vai nos dizer que Deus deixou claro, quando a gente abre a palavra do Senhor em Josué capítulo 6, no versículo 18, diz assim: Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão para ele. Ou seja, a ordem estava clara. Todos sabiam, ninguém podia alegar quem não sabia disso, Ah, porque sempre que a gente vai para alguma guerra, a gente pega os despojos e tal, a gente pega o que sobrou do povo. Ah, eu peguei também porque eu pensei que podia. Não, estava claro que não podia, Essa era uma ordem ali. Desobedecer a essa ordem era desprezar o milagre de Jericó e rejeitar a aliança com o Senhor. Ou seja, aquela vitória eles precisavam entender que foi uma vitória claramente que foi o Senhor que deu a eles. Eles não tinham direito a nada ali. Todas as coisas tinham sido condenadas. Agora só havia uma saída, era o povo se santificar. Em Josué, no capítulo 7, no versículo 13, a ordem era para o povo se santificar. E a lição grifa uma parte que diz assim, a palavra santificar também significa separar. Deus havia separado Israel do restante do mundo, tanto em identidade quanto em estilo de vida. Ao levar um objeto condenado para dentro do acampamento, alguém havia na prática decidido se identificar novamente com o mundo pagão. Aquilo precisava ser removido para que a aliança com Deus pudesse ser restaurada. E Josué falou com o povo naquela noite, Para o povo se examinar, confessar os seus pecados. E ali no dia seguinte foi feito ali um sorteio, Você conhece a história, foi apresentado todas as tribos, e um a um ali, tribo por clã, família, até que chegou o sorteio à casa de Acã, Ele escondeu até o último minuto do seu pecado, Eu imagino que se eu tivesse ali no lugar dele, eu já estava desesperado, Foi sorteada a tribo, foi sorteada ali a clã, foi sorteada a família, e tudo indo ali em direção a ele, ele calado. Na hora que batesse ali a minha tribo, eu já ficava logo desesperado, era capaz de eu falar logo, fui eu. Não, ele escondeu até o último minuto. Até o último minuto, quando ele viu que não tinha mais para onde correr, que de fato caiu sobre ele a sorte, Ele falou. É interessante o que ele diz. No versículo 21 do capítulo 7, diz assim, ó, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica de 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra. Isso aqui para mim é forte demais. Ele viu, depois a Bíblia diz que ele cobiçou ou desejou e tomou.
Veja, parece que essa é a ordem do pecado. Você vê, deseja e peca. Foi assim com Davi, foi assim com Sansão, foi assim com Eva. E por vezes é assim com a gente também, né? Cuidado com os olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma. Sabe aquela música, cuidado, olhinho que vê? Cuidado, cuidado. Ele viu e desejou e tomou. Depois a Bíblia diz que ele escondeu. Essa é a ordem do pecado. Ele escondeu. Se ninguém descobrisse, ele ia ficar escondido com aquilo um tempão. Outra coisa que me chama a atenção aqui, que ele diz assim, ó, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Que boa, que nada. Que boa que nada. Era para ele falar assim, quando eu vi entre os despojos aquela desgraçada daquela capa, aquela miséria daquela capa estava acabando com ele, com a família dele, com o povo de Israel, e ele estava dizendo que a miserável da capa era boa. Você já parou para pensar nisso? Sabe, o pecado está acabando com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa igreja, e a gente ainda está achando que é bom? Misericórdia, Senhor. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Deus tenha misericórdia da nossa vida. A aliança foi quebrada e por se apegar às coisas de Jericó, Acã e toda a sua família também sofreram as consequências iguais à do povo de Jericó. Que a gente não se apegue às coisas desse mundo. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Que a gente viva de fato o que é bom, perfeito e agradável, que é viver conforme a vontade do Senhor. Que Deus abençoe você. Até amanhã.